O São Paulo está ameaçando boicotar o Campeonato Paulista, hein? O São Paulo encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol pedindo a exclusão do árbitro. Como é que é o nome dele, Bruno? Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza. Pedindo a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, seria banir o cara. Tirar o cara do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol e ameaça, se não houver alguma postura ríspida por parte da Federação Paulista de Futebol sobre esse vexame da arbitragem no fim de semana, o São Paulo ameaça não usar seu elenco principal no Campeonato Paulista do ano que vem. Primeiro, eu acho que não vai acontecer, né? De banir, né? De tirar o cara do quadro. Também já acho muito pesado, mas o São Paulo também quer mostrar para a torcida, ó, estamos nos posicionando. Merece um afastamento pesado. Agora, o mais assustador de tudo, que eu vou perguntar sobre essa posição do São Paulo, mas o mais assustador foi a entrevista do presidente da Federação Paulista de Futebol. Assim, os cartolas do futebol, eles são cada vez piores, né? O cara não teve a hombridade. Reinaldo Carneiro Bastos, é esse o nome do presidente da Federação Paulista de Futebol, né? O cara não teve a hombridade de ir para a imprensa e falar, foi um erro grotesco, vai haver punição, vamos tomar decisões, pronto. Ele podia falar só isso. Agora, vai o presidente da Federação Paulista de Futebol e dá uma declaração patética, ficando em cima do muro, não questionando a arbitragem. Ele deu a entender, ele é mureteiro, né? Não tem coragem, é o que eu falo do mureteiro. O mureteiro é o cara que não tem coragem. É o cara que não quer ficar muito mal com o São Paulo, também não quer ficar muito mal com o Palmeiras. Pronto, vou dar uma declaração patética, até porque estou garantido no meu cargo, e não se incomoda de virar piada, mas a gente tem que transformar esse cara em piada. Porque olha a declaração que ele foi capaz de fazer depois de um pênalti absurdo marcado do Vitor Roque do Arboleda no Vitor Roque. Ele disse o seguinte, vamos botar na arte. Bota a carinha dele bem bonita, porque tem que mostrar, porque ninguém conhece esse cidadão também, né, gente? Ninguém nem sabe quem é esse cidadão, nem quem é de São Paulo. Se for de outro estado, então, não tem nem ideia de quem seja. Mas aí ele disse o seguinte, é um lance que eu rezo todo santo dia para não acontecer. Se não tivesse dado toque, quem estaria reclamando hoje seria o Palmeiras. É um lance extremamente no limite. Limite do quê? Limite da incompetência da sua arbitragem? É o limite do saco do torcedor de escutar as baboseiras que vocês falam? Deve ser isso, deve ser o limite do saco do torcedor. De escutar as baboseiras que dirigentes falam e de ver os vexames da arbitragem. Só pode ser esse o limite, porque não teve nada de limite no lance. O lance foi ridículo, qualquer um, inclusive a minha mãe, marcaria, qualquer um, marcaria nada no lance, não marcaria nada. Mas ele disse que foi no limite. Já começa o mico aí. Para onde você decidisse, alguém ia ficar em desagrado. A arbitragem tem que passar despercebida. E estava sendo assim. Mas acontece um lance, o Rafael vai sair jogando, não saiu bem e aconteceu. Olha quantos atores estão nessa dificuldade que estamos falando hoje. Se o Rafael chuta para frente, não acontece nada, né? Olha isso, ele ainda tentou culpar o Rafael. E aí ele diz, olha quantos atores. Meu amigo, o único ator nesse assunto, quer dizer, os únicos atores são você, né, que virou um ator de comédia ou de circo, depois de uma declaração como essa. O árbitro, que é um ator, é o protagonista de conseguir marcar um pênalti como esse. E o VAR, vocês são os únicos atores, o resto não tem ator nenhum.
Vocês são atores de um filme de comédia, um filme pastelão, onde você foi a cereja do bolo. Se estava tudo ridículo, vocês chegaram ao ápice da ridicularidade. Vocês chegaram ao auge do patético, quando o presidente da federação não tem coragem, não tem hombridade, não tem peito, não tem firmeza para assumir um absurdo da sua arbitragem. É por isso que o futebol está ridículo. Mauro César Pereira, que declaração do presidente e o que falar da situação do São Paulo? Primeiro, essa história de São Paulo aí de que não vai jogar o campeonato com o time principal, para mim isso aí é uma bravata. Até lá o pessoal já esqueceu tudo, vai acontecer muita coisa e vai colocar o time principal. Isso é para jogar para a torcida. Acho que o Casares deveria ter, vai admitir nota, ter ido terça de manhã na federação e cobrado do presidente da Federação Paulista uma posição, né? Até para que o São Paulo não fosse exposto novamente com as ridículas declarações de ontem. E aí não tem nem o que falar, né? Ele tentou minimizar. Olha, a sensação que eu fiquei é que os dois não entendem a dinâmica de um jogo de futebol. Eles só sabem as regras, o árbitro e o árbitro de vídeo, que para mim é pior do que o árbitro de campo. E o presidente da federação também. Não, na hora achei que foi pênalti, depois achei que não foi, depois achei que foi, depois achei que não foi. Ele não sabe. Aliás, mais uma desse Guarizo. Você lembra quando o Alan Ruschel foi expulso porque entrou um torcedor? Foi do Juventude, né? Grêmio, ou contra o Inter. Contra o Inter, né? O cara entrou para agredir o adversário. Do Inter ainda. O Alan Ruschel vai para proteger o jogador do Inter. O torcedor do Inter entrou para agredir. Bateu um jogador. O Alan Ruschel do Juventude foi defendê-lo. Aí o Guarizo chama o árbitro e recomenda a expulsão e o Alan Ruschel é expulso. Também foi ele. Quer dizer, ele não é só não entender o futebol, ele não entende nem o que está acontecendo. Gente, um cara entrou para agredir o colega. Aí, olha lá. Olha lá. Foi invadir o jogador do Inter. Ele impediu. Vai de Valência. Ele impediu a agressão. Esse cara não pode estar no campo. Aí ele agrediu, aí está no áudio lá da CBF, agrediu o torcedor. Não, o torcedor que entrou para agredir, ele está no local de trabalho dele. Quer dizer, assim, é uma total desconexão com a realidade, não entender contextos. É isso. E há 5 meses, esse mesmo árbitro, com esse mesmo árbitro de vídeo, no Maracanã, deram um pênalti do Lima, do Fluminense, no Mateuzinho do Vitória, um pênalti inexistente. Vitória bateu o pênalti, ganhou o jogo, os dois brigavam contra o rebaixamento, o Fluminense reclamou e a CBF afastou o árbitro de vídeo. Entendeu que ele errou porque ele induziu o árbitro de campo ao erro. Os dois erraram, porque também ele pode induzir, mas o outro assina embaixo quando vai no vídeo. E ontem, é incrível isso, ele chamou para ver o vídeo naquela ocasião e dessa aí também, e agora não chamou para ver o vídeo. Então, assim, acho que até o presidente da federação não entende muito bem de futebol. Ele pode ter lá os predicados dele, pode ser ótimo para, sei lá, conseguir viabilizar vários patrocinadores. Como tem patrocinador no Campeonato Paulista, é um negócio sensacional. A bola chega numa embalagem de uma loja. Quando sai o gol, a bola do gol é guardada numa caixa. O cara coroa tem um patrocínio, né? A bola fica em cima de uma base, na beira do campo, as bolas dos gandulas. Não fica com gandulas, fica numa base onde tem um patrocínio também. Eles exploram todas as possibilidades. Tem um pessoal agressivo no marketing. Faz dinheiro, é o estadual que mais melhor remunera os clubes que dele participam. Então você pode até encontrar muitas virtudes aí se você pensar do ponto de vista econômico, né? Porque é um campeonato que não tem tanto apelo mais, sem dúvida alguma, mas ele movimenta a grana. Mas entender do jogo parece que não entende. Respeitosamente, o que eu tenho a dizer, não entende do jogo, porque uma hora ele acha uma coisa, depois acha que é outra. E o São Paulo deveria ter tido outra postura, tem negócio de muita nota, emitir nota, tinha que ter ido lá ontem e falar pro Reinaldo, no caso, o Casares, e agora? Porque, gente, vamos lá, tem gente tentando transformar essa falha numa falha normal. Essa não é uma falha normal, é uma falha gravíssima, gravíssima. E no contexto de ser um jogo eliminatório, em que o time prejudicado já é muito prejudicado pelo regulamento, que é muito cruel. Nós temos em São Paulo torcida única nos clássicos e você tem um jogo só. Então, o time que é visitante, ele tem tudo contra ele. Torcida contra. No caso do Palmeiras, o campo sintético contra, porque os jogadores assumidamente não gostam, né? Então, o campo é o do adversário, o campo que ele não gosta. A torcida é do adversário. Ele não tem a chance de fazer um jogo em casa, como agora na final.
Aí o árbitro comete um erro desse, quer dizer, é muita coisa contra. Pode ser o São Paulo, poderia ser o Corinthians, poderia ser o Santos, poderia ser o Palmeiras nessa situação. Enfim, um desastre, péssimo. E a única parte que interessa do campeonato são esses jogos finais. O que há de interessante, de fato, são esses jogos finais. Não, e é aquilo, né? O próprio Mauro, o Bruno, o Vamp, ele sempre questionou o fato da antiga central do apito acobertar erros bizarros de arbitragem. E foi o que fez o presidente da federação. Eu também concordo com o Mauro, eu acho que do São Paulo é mais bravata mesmo, até porque se o presidente não teve a hombridade de assumir o erro, ele nem vai punir de uma forma tão pesada o árbitro e o VAR. Isso é o mais assustador. Agora, como que a gente vai acreditar numa melhora do futebol brasileiro se o presidente da federação, que foi motivo de chacota por causa da arbitragem patética que escalou para o jogo, não assume o erro? O cara sai em defesa do árbitro. Isso só piora a situação. O Flávio Prado disse aqui, e ele foi muito feliz quando ele disse, o torcedor, ele tem total direito de desconfiar que haja esquema, que haja sacanagem. Ele tem direito de desconfiar. Ainda mais vendo um lance como aquele. O que ele quis dizer com isso? Que o campeonato ele perdeu muito da sua credibilidade. Muito. Porque vários torcedores do São Paulo e até de outros times vendo aquele pênalti podem ter pensado, e eles têm o direito de pensar, isso é sacanagem. Isso aí pode ser esquema para favorecer, para prejudicar algum clube. Pensar, o torcedor pode. E mancha a imagem do campeonato, tira a credibilidade. Quando o dirigente ainda coberta o árbitro e o árbitro do VAR, Vamp, Bruno, só piora. Porque é tipo assim, é o torcedor desistir do futebol paulista, desistir da arbitragem. Sobre o discurso do São Paulo, eu não acredito em nada disso e exclusão do árbitro, eles sabem que não tem a menor chance disso acontecer e seria algo também exagerado, vai encerrar a carreira do cara, não vai. E jogar ano que vem com o time alternativo, também não acredito, até como o Mauro falou aqui, até ano que vem ninguém lembra mais disso e não vai ter essa cobrança. Então agora o assunto está quente, o presidente do São Paulo, que é um político, como o presidente da federação também ele faz um discurso que o eleitor dele quer ouvir. O eleitor dele quer ouvir isso. Você jogou de mão de Luca também, erro e acerto. Agora a arbitragem tem que ser melhor, pô. E isso é uma coisa que aí, até o que o Vamp falou é interessante, porque entra no discurso que faz o presidente da federação, o Reinaldo Carneiro Bastos. O Reinaldo Carneiro Bastos, o Vampeta conhece ele bem, como presidente do Audax, o Vamp já contou algumas vezes as reuniões nas federações. O Reinaldo Carneiro Bastos é um político do futebol. E político bem poderoso. O Reinaldo tem muito poder. Não só aqui em São Paulo, mas ele é um dos vice-presidentes da CBF. Não será nenhuma surpresa se ele for um presidente da CBF no futuro. Alguma coisa da Comebol também, ele participou já de comitê executivo de Comebol. Não será surpresa se o Reinaldo daqui a alguns anos for presidente da CBF. Não é nenhuma surpresa. Posso muito mais do que o Ronaldo. Sim, o Reinaldo Carneiro Bastos tem muito mais chance de ser presidente da CBF do que o Ronaldo Fenômeno. Até seguindo esse sistema de poder das federações, ele é o presidente da federação mais poderosa e ele individualmente é um político bem poderoso nos bastidores do futebol. Então ele faz um discurso também apostando numa coisa que é verdade, em duas coisas, na verdade. Uma, a mesma que eu falei aqui do São Paulo, o esquecimento. Daqui a um tempo ninguém fala mais desse assunto, hoje já tem jogo do Corinthians na Libertadores, tem Fla-Flu lá no Rio, tem no fim de semana Corinthians e Palmeiras, vão surgindo outros assuntos, depois vai jogar seleção, vai ter um Brasil e Argentina, vão surgindo outros assuntos e esse vai ficando para trás. Então ele não faz um discurso pesado em cima do árbitro dele e daqui a pouco as pessoas esquecem. Então ele, como um político habilidoso que ele joga muito no esquecimento. E a outra coisa que ele joga, que foi o que o Vamp falou aqui, né, de erros de arbitragem. Aqui as pessoas elas ficam indignadas quando o time dela é prejudicado. Hoje o torcedor do São Paulo ele está indignado com razão, porque o time dele foi prejudicado. O palmeirense não está indignado. E se fosse o contrário, o palmeirense estaria indignado e o São Paulino não. E isso serve para a torcida e para a dirigente também. Não existe a preocupação em melhorar a arbitragem, existe a preocupação em não ser prejudicado.
Ou até, isso ninguém vai falar, ou até, se puder me ajudar, eu vou ficar feliz também. É assim, é cada um olhando para o seu. E é nisso que o Reinaldo aposta, como um político habilidoso que é, para não bater no árbitro dele forte, porque ele aposta nisso. Até não só de torcedor, mas dirigente, treinador, jornalista que torce para determinado time, que eu torço para o São Paulo, mas eu não sou um representante do São Paulo. Então, se alguém que torce para o São Paulo ficar esperando que, pelo fato de eu torcer para o São Paulo, eu vou defender o São Paulo, vou ser um representante do São Paulo, esquece, eu não sou um representante do São Paulo. Eu torço para o São Paulo e falo o meu time porque as pessoas têm curiosidade, então iam pesquisar, iam descobrir, então pronto, eu já falo, torço para o São Paulo, mas eu não represento o São Paulo. Mas tem muito colega, e aí cada um faz o seu trabalho, não é uma crítica, que não só torce para o time, mas fala como representante do time. E isso, então hoje tem cada vez mais, tem o jornalista que representa o time, representa mesmo, nas opiniões que dá. Tem o dirigente, tem o treinador, tem o torcedor, e cada um só vai defender o que lhe é conveniente, né? O próprio discurso do Abel, né? Você já pensou que o Abel não falaria se fosse o contrário? E o discurso dele foi bem ameno, né? Se a intenção fosse realmente melhorar a arbitragem, ele faria um discurso forte. Não, olha, hoje nós fomos beneficiados, mas foi um erro de arbitragem. E isso não pode acontecer. Nós passamos, fizemos a nossa parte, mas foi um erro grave. Isso a federação tem que cuidar. Não, se fosse ao contrário, ele ia fazer um discurso muito forte, como fez várias vezes, e todos fariam isso, não é só o Abel. Então o Reinaldo também joga muito nessa, né, de esquecimento. E uma outra questão que a gente fala muito da parte cultural, acho que o principal problema aqui não é nem técnico, é mais cultural da arbitragem. O presidente da comissão de arbitragem da federação é argentino, é de fora, o Patrício Lostó, que apitava até pouco tempo. E ainda assim, os erros continuam acontecendo, porque o árbitro brasileiro, principalmente no comportamento e no emocional, ele tem alguns problemas bem complicados. Né? A gente segue mostrando aí essa situação, né, do São Paulo, o São Paulo questionando na federação, mas todo mundo acredita que seja bravata. Todo mundo do programa aqui acredita que seja uma bravata do São Paulo. Agora, colocar um time misto no Campeonato Paulista, isso muitos times já fazem, principalmente no começo, né? Do campeonato. O Flamengo, o Palmeiras começaram com times bem reservas, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista.